o núcleo, ele define que tipos de protocolos de segurança são importantes para a organização de saúde. Ele vai incentivar, apoiar e participar da elaboração e implantação dos protocolos. Mas isso é uma responsabilidade exclusiva do núcleo? Claro que não, gente. Todas as ações voltadas para a segurança do paciente são ações da organização como um todo. A responsabilidade da execução das ações é minha, é sua, é de qualquer colaborador que trabalha dentro dessa da instituição. Então, assim, não, isso é do núcleo. Acabou isso, né? A gente hoje está... A assistência à saúde, ela está tão complexa que não tem mais isso. Isso não faz parte do meu quadrado. Sabe? Essa coisa de aquela não existe mais, infelizmente. Agora, ou todo mundo se ajuda e entende quais são os pontos que precisam ser melhorados, quais são os riscos e quais são os protocolos que precisam ser cumpridos, ou a gente não vai conseguir evoluir com consistência, né? A gente até vai lá, consegue uma ação ou outra, mas a coisa se perde, a coisa não tem sustentação. E como vocês viram, a OMS botou lá agora no conceito que a gente tem que tratar de garantir sustentabilidade dessas ações que a gente está adotando. Como é que a gente traz todas essas responsabilidades que eu falei para vocês? Como é que a gente põe para rodar? A primeira coisa, precisamos definir quem é o coordenador, quem é o presidente, quem é o responsável, quem é o líder do núcleo de segurança do paciente, tá certo? E isso é importante. E essa pessoa, ela precisa estar formalmente, né, ostensivamente responsável. Todo mundo precisa conhecer quem é a pessoa que é responsável. Precisa ser uma pessoa exclusiva para o núcleo? Não necessariamente. Precisa ser um médico? Não necessariamente. Precisa ser um enfermeiro? Não, mas precisa ser uma pessoa que se apresente como responsável pelo núcleo e que conduza, né? Conduza essas atividades que precisam ser realizadas. E aí, para uma outra dica para vocês conseguirem que os integrantes do núcleo de segurança de fato participem das ações que eles precisam participar, das decisões que eles precisam tomar, e da avaliação de algum erro importante ou de determinadas ações que precisam ser realizadas, eu sugiro que vocês façam com eles a assinatura de um compromisso público. Como é isso? Termo em que eles assinem, que eles se comprometem a liderar como integrante do núcleo de segurança do paciente, a organização na busca pelo cuidado mais seguro. Mas, Carol, isso é um papel, não vai servir para nada. Eu vou contar para vocês que seres humanos tendem a cumprir com maior regularidade, com maior frequência, aqueles compromissos que eles assumiram publicamente. É a mesma coisa que começar a dieta. Se eu decidi comigo mesmo e não contei para ninguém que eu vou entrar de dieta amanhã, se eu desistir amanhã, eu só vou, né, decepcionar a mim mesmo. Agora, se eu fiz uma foto no Instagram e coloquei que amanhã começa a minha dieta e publico, já vou pensar duas vezes, porque provavelmente vai ter alguém que vai tirar sarro de mim quando eu não estiver cumprindo de fato essas promessas, né? Bom, então é uma sugestão para a gente conseguir começar a trazer, porque eu sei que não é fácil fazer determinados integrantes do núcleo participarem efetivamente, e faz diferença. Outro ponto que a gente precisa definir, e precisa estar muito claro, sabe aquela história de combinado não sai caro? Pois é. Quanto tempo essas pessoas indicadas devem fazer parte do núcleo? A gente vai ter um período de vigência, a gente vai ter por período indeterminado.
existe um número de faltas limite que vai ser aceitável, e além dessas faltas, essa pessoa vai ser substituída? Como é que vai se trabalhar a exclusão de integrantes que não tiverem um comportamento exatamente como o esperado, ou às vezes não ético? Por que eu estou falando isso? A gente, dentro do núcleo de segurança, lida com questões importantes e muito delicadas, e situações, inclusive, que exigem sigilo. Então, primeiramente, os integrantes do núcleo precisam ter esse regimento muito bem estabelecido. O regimento é obrigatório perante a Anvisa? Não. Por que eu recomendo que essas regras estejam claras? Justamente porque o combinado não sai caro. Quem está entrando sabendo o que vai acontecer ali. Só que a gente também precisa decidir uma série de outras coisas. Primeiro, como é que vai ser a operação do núcleo? Porque uma coisa é um núcleo se reunir periodicamente, analisar as falhas que aconteceram, os problemas. Outra coisa é a gente receber evento adverso, analisar evento adverso, redigir protocolo, organizar reunião, fazer ata, notificar a Anvisa. Quem vai fazer isso? Existe uma norma? Não. O que a gente pode fazer? Tem organizações que colocam a operação do núcleo de segurança do paciente dentro do escritório da qualidade. Tem organizações que colocam a operação dentro do núcleo de gerenciamento de riscos. E tem organizações que optam por estruturar um núcleo de segurança do paciente operacional. Acontece que ele não necessariamente é esse núcleo de segurança do paciente formado por lideranças que a gente estava conversando, porque as funções são diferentes, e isso é importante a gente ter em mente, ok? Segundo ponto, e aí eu estou até olhando aqui na minha cola, que é para não esquecer de nada. A gente precisa estabelecer muito bem quais são os processos que são responsabilidade desse núcleo operacional, vou chamar assim, né? Então, a gente precisa entender. Os eventos adversos vão ficar com a gente. O gerenciamento de protocolos vão ficar com o núcleo ou vai ficar com a gerência de risco? Os documentos vai ficar com a qualidade ou vai ficar com o núcleo de segurança? Todos esses acordos precisam ser muito bem estabelecidos, gente. Sabe por quê? Para organizações que são pequenas, a gente acaba fazendo tudo, porque acaba concentrando tudo naquele mesmo grupo de pessoas. Agora, quanto maior a organização, mais isso vai se separando. E a gente precisa ter em mente, muitas vezes o trabalho vai ter intersecção, né? Da qualidade, do risco, da segurança, porque, na verdade, a gente está trabalhando com as mesmas questões. Então, defina isso, combina lá com a alta liderança, quem vai ser responsável pelo quê, e como, e quando, e como isso vai ser gerenciado. Outro ponto, estabeleça como é que vocês vão fazer os registros. Os registros do núcleo, em termos de atas, né? Tem que ter ata, tem que ter lista de presença todas as vezes que vocês se reunirem. Outro ponto, tem que definir como vão ser as análises dos eventos adversos, como é que a gente operacionaliza isso. Então, como nós vamos executar o trabalho? Vai registrar o evento adverso? Como vai registrar? Vai acompanhar o evento adverso? Vai fazer análise do evento adverso? Qual é o protocolo que a gente vai usar? Nossa, Carol, agora eu já fiquei com dor na cabeça. Calma. Agora, entendam que tudo isso faz parte do regimento. O regimento, o manual, o que vocês podem chamar como vocês quiserem, mas tenham regras estabelecidas, que isso vai fazer a diferença.